Esta é uma das perguntas que eu mais recebo em minhas aulas de português brasileiro. Por que eu digo eu sou de São Paulo, mas digo eu sou do Brasil? E por que eu digo eu estou em São Paulo, mas digo eu estou no Brasil? Quando dizer de, da, do, em, na, no, está na hora de aprender. Olá, queridos alunos, aqui é a Virgínia, sua professora brasileira. Hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre as preposições de e em e suas variações. Da, do, das, dos, na, no, nas, nos. Essas duas preposições são usadas o tempo todo na língua portuguesa, então é muito importante entender como elas são usadas para você conseguir se expressar bem em português. Eu acho que vai ser útil vocês aprenderem as preposições de e em ao mesmo tempo, porque elas têm algumas coisas em comum e seguem o mesmo padrão de contração com os artigos definidos, da, do, na, no, etc. Eu vou explicar tudinho neste vídeo. Pegue papel e caneta, vamos começar. Vamos começar falando sobre a pronúncia da palavrinha de. O tempo todo, meus alunos me perguntam como pronunciar essa palavra corretamente. Devo dizer de ou de? A verdade é que todas essas pronúncias são usadas no Brasil. Depende do sotaque. Eu sempre digo de, pois este é o meu sotaque. Pela minha experiência, esta pronúncia de é a mais usada no Brasil. Por exemplo, é usada em São Paulo, Rio, Minas e muitas cidades do norte e sul do país. Mas você vai ouvir brasileiros dizendo de ou de. Por exemplo, em Recife, Pernambuco, eles pronunciam de. Em algumas cidades do Paraná, as pessoas pronunciam de. Qual pronúncia você deve usar? Aquela que você preferir. Eu recomendo que você imite a pronúncia dos seus amigos e familiares brasileiros. Para realmente aprender esse assunto, você precisa praticar muito. Por isso, eu preparei um material de apoio gratuito com um resumo detalhado desta lição e exercícios para você praticar o uso das preposições de e em e todas as suas variações. Para baixar seu material de apoio, use o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo. Quando usar a preposição de? A palavrinha de é normalmente traduzida ao inglês como from ou of, mas pode ter outras traduções dependendo do contexto. Essa preposição pode ser usada em muitos contextos diferentes. Nesta lição, vamos cobrir os dois usos mais comuns, origem e posse. Vamos começar falando sobre origem. Usamos a preposição de para dizer de onde somos. Veja exemplos em frases. Eu sou de Teresina. Meu marido é de Joinville. Preposições em português são termos neutros, ou seja, não têm gênero. No entanto, diante de substantivos femininos ou masculinos, nós contraímos a preposição de com os artigos a e o, criando os termos da e do, ou das e dos no plural. De mais a igual a da. De mais o igual a do. De mais as igual a das. De mais os igual a dos. Veja alguns exemplos em frases. Eu sou do Brasil. Ana é da Inglaterra. John é dos Estados Unidos. Lila é das Filipinas. A contração da preposição de com os artigos definidos é obrigatória. Não podemos dizer sou de o Brasil. Devemos dizer sou do Brasil. Como saber qual é o gênero de uma palavra? Eu vou dar algumas dicas.
Nomes de países terminados com a letra A geralmente são femininos e praticamente todos os demais são masculinos. Por outro lado, nomes de cidades geralmente são neutros. É claro que há exceções. Veja mais alguns exemplos em frases. Kiyoshi é do Japão. Júlia é da Espanha. Kiyoshi é de Tóquio. Júlia é de Madrid. Agora vamos ver algumas exceções. Começando com nomes de cidades, temos o Rio de Janeiro e a Cidade do México. Fernanda é do Rio de Janeiro. Rosa é da Cidade do México. Muitos nomes de países também fogem à regra e são tratados como termos neutros, como Portugal, Angola, Moçambique, entre outros. Nuno é de Portugal, Maria é de Angola. E o Canadá? O Canadá, apesar de ser uma palavra que termina com a letra A, é um termo masculino. Note que substantivos terminados com a letra A com acento agudo são termos masculinos em português. Então, devemos dizer Alice é do Canadá. E nomes de estados? Não há uma regra simples com relação ao gênero de nomes de estados, então você vai ter que aprender caso a caso. Eu tenho uma dica. Se você não souber qual é o gênero de um nome, de uma cidade, estado ou país, não se preocupe com isso. Use apenas a preposição de neutra e todo mundo vai entender o que você está dizendo. Agora, vamos falar sobre como usar a preposição de para indicar posse. Por exemplo, este livro é de Maria, ou seja, o livro pertence a Maria. Você sabia que, em português, nós não usamos o apóstrofo S para indicar posse? No lugar do apóstrofo S, nós usamos a preposição de e trocamos a posição das palavras. Então, por exemplo, se você quer dizer This is Maria's book, em português, você deve trocar a posição das palavras e adicionar a preposição de. Este é o livro de Maria. Ou este livro é de Maria. Neste caso, você pode dizer de Maria ou da Maria. O uso dos artigos diante de nomes próprios é opcional, portanto, as duas formas estão corretas. Como você diria esta frase em português? John's car is broken. Vamos trocar a posição das palavras e adicionar a preposição de. O carro de John está quebrado. Ou o carro do John está quebrado. As duas formas estão corretas. Agora que você já aprendeu como usar a preposição de, aprender a usar a preposição em será muito mais fácil, pois elas têm algumas coisas em comum. Vamos então falar sobre a preposição em. A preposição em pode ser traduzida ao inglês como in, on ou at. Essa preposição pode ser usada em muitos contextos diferentes, mas o uso mais comum deste termo é para indicar localização. Por exemplo, para dizer onde você está ou onde você mora. Veja exemplos em frases. Eu estou em casa. Eu moro em Nova York. Preposições em português são termos neutros, ou seja, não têm gênero. No entanto, diante de substantivos femininos ou masculinos, nós contraímos a preposição em com os artigos a e o, criando os termos na e no ou nas e nos no plural. Em mais a igual a na, em mais o igual a no, em mais as igual a nas e em mais os igual a nos.
Veja alguns exemplos em frases. Eu estou no Brasil. Ela está na Inglaterra. Eu moro nos Estados Unidos. Ele mora nas Filipinas. A contração da preposição em com os artigos definidos é obrigatória. Não podemos dizer eu estou em o Brasil. Devemos dizer eu estou no Brasil. Como saber qual é o gênero de uma palavra? Eu vou dar algumas dicas. Nomes de países terminados com a letra A são femininos e todos os demais são masculinos. Por outro lado, nomes de cidades geralmente são neutros. É claro que há exceções. Veja mais alguns exemplos em frases. Ele mora no Japão. Ela mora na Espanha. Ele está em Tóquio. Ela está em Madrid. Agora veja alguns exemplos de lugares dentro de uma cidade. Ele está no supermercado. Ela está na farmácia. Eu estou em casa. Em casa é uma exceção. Quando falamos sobre a nossa própria casa, dizemos estou em casa. Quando nos referimos à casa de outra pessoa, dizemos na casa. Eu estou na casa da minha mãe. Gênero de palavras em português é um assunto longo e complexo. Vou colocar alguns vídeos sobre esse assunto na descrição abaixo deste vídeo. Então, resumindo, a preposição de é usada principalmente para indicar origem e posse. É muito usada com o verbo ser. Eu sou de São Paulo. Este livro é da Maria. Já a preposição em é usada principalmente para indicar localização. É muito usada com os verbos estar e morar. Eu moro em São Paulo. Eu estou no Brasil. Lembre-se de que as duas preposições seguem o mesmo padrão de contração com artigos definidos. De mais o igual a do, de mais a igual a da, em mais o igual a no, em mais a igual a na. Agora é hora do dever de casa. Deixe um comentário abaixo respondendo as perguntas. Onde você mora? Onde você está agora? De onde você é? Para fixar o que estudamos hoje, você precisa praticar muito. Por isso, eu preparei um material de apoio gratuito com o resumo detalhado desta lição e exercícios para você praticar o uso das preposições de e em e todas as suas variações. Para baixar seu material de apoio, use o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo. Se você gostou dessa aula, você vai amar os nossos cursos. Na escola Speaking Brazilian, nós oferecemos cursos digitais, aulas em pequenos grupos e aulas particulares. Você vai encontrar todas as informações em nosso site www.speakingbrazilian.com. Antes de ir embora, lembre-se de curtir o vídeo e inscreva-se no meu canal. Até a próxima! Tchau, tchau!